Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento às nossas aulas, vamos continuar agora com uma série de aulas sobre ecologia, tá? Um assunto que tem crescido de importância frente às atuais condições do nosso planeta. Então vamos ver um pouquinho nessa aula inicial dos fundamentos de ecologia, termos e algumas definições. Tá? Então começamos pela própria palavra ecologia. O que significa ecologia? O prefixo eco tem origem na palavra grega oikos, que significa casa, mas não só casa no sentido físico, mas sim casa no sentido habitação. Né? E sabendo que logia, logos, é estudo, então seria estudo da casa, estudo da habitação, ou mais precisamente, estudo do ambiente habitado. Mas afinal, o que será que a ecologia estuda mesmo? Será que estuda desmatamento? Será que estuda a proteção das árvores? O que será que a ecologia estuda? Então vamos ver um pouquinho primeiro do que a ecologia estuda. Para isso, vamos relembrar alguns pontos importantes da sistemática que utilizamos para estudar, né, os organismos vivos. Vamos lembrar um pouquinho do sistema de organização, os níveis de organização. Tá? Então começamos lá. Primeira unidade básica seriam as partículas subatômicas. Já sabemos que até elas são divisíveis, mais a nível aqui ensino médio, né? Sabemos que existem partículas subatômicas, lá prótons e nêutrons, que juntos formam os átomos. Que átomos juntos, diferentes átomos em diferentes combinações, acabam formando moléculas. Que moléculas também juntas em diferentes combinações formam as organelas. Organelas funcionando coesivamente em conjunto formam células. O conjunto de células então formam os tecidos. Lembrando, aqui não estamos falando do tecido da roupa, estamos falando do tecido orgânico, biológico. Tá? Então, e o conjunto de tecidos trabalhando junto formam o que chamamos de órgãos. E assim sucessivamente, onde os órgãos juntos formam o sistema e os sistemas formam um organismo. Então, um organismo é formado por diferentes sistemas, sistema nervoso, sistema circulatório, sistema digestório, etc. Tá? Mas a organização dos seres não para por aí. Organismos de uma mesma espécie coexistindo numa região formam o que chamamos de população. Agora, o conjunto de diferentes populações, o conjunto de diferentes organismos, de diferentes espécies, ou seja, de populações coexistindo numa área, temos então o que chamamos de comunidade. Tá? Então, comunidade em ecologia é um pouco diferente aí da comunidade no senso comum. Então, comunidade em ecologia é conjunto de populações coexistindo num local, tá? Ao mesmo tempo também. Não adianta pensar aqui nas espécies de dinossauros que viveram na região que hoje é Curitiba, né, que eles não fazem parte da comunidade atual, porque não é só a localização, mas também o tempo. Então, populações coexistindo temporalmente e regionalmente formam uma comunidade. Agora, a comunidade, se eu levar em consideração também os fatores abióticos, já vamos explicar um pouquinho mais desse termo. Mas se eu levar então as condições ambientais aqui, o tipo de solo, a quantidade de radiação solar que chega, a quantidade de chuva, o regime de ventos, tudo isso a gente tem agora um ecossistema. Tá? Então, o ecossistema é comunidades mais os fatores ambientais. E se eu considerar todos os ecossistemas do planeta Terra, conjunto forma o que chamamos de biosfera. Tá? A camada viva, né? Tudo que é vivo do nosso planeta. Os níveis de organização dos seres vivos. Átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, populações, comunidades, ecossistemas, biosfera. Aonde vocês acham que está o escopo da ecologia? Quais desses níveis de organização faz parte do estudo de um trabalho de ecologia? Então, o que vocês acham? Dá um segundinho aí. Para ajudar essa resposta, vamos dar uma olhada aqui na capa desse livro aqui, que é um dos principais livros, né, livro-texto, livro base de estudos de ecologia, o do Beagle. Tá? Dê uma olhada aí, olha o título do livro, Ecologia, de indivíduos a ecossistemas. Tá? Então aqui, lembrando, um organismo e um indivíduo, aqui é a mesma coisa, tá? Então é exatamente esse o escopo da ecologia. Estudamos desde os indivíduos, tá? Tudo que afeta o indivíduo, até os ecossistemas, passando por todos os níveis intermediários, populações, comunidades e os ecossistemas propriamente ditos. Bom, mas eu entendi, professor, o que a ecologia estuda, o escopo, a área, os níveis de organizações que a ecologia abrange, mas afinal, o que a ecologia estuda?
né? O que ela estuda das populações, o que ela estuda dos indivíduos, né? Então, em suma, a ecologia estuda a relação entre os seres vivos com outros seres vivos e entre os seres vivos e o meio ambiente. Tá? Então, se formos resumir aí o estudo da ecologia em uma sentença, seria isso. Ecologia estuda. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais agora de alguns termos importantes para a ecologia. Eu falei agora há pouco do termo abióticos, fatores abióticos, para me referir aí das variáveis do clima, né, e da geografia. Tá, mas o que são, então, propriamente dito, fatores abióticos? São justamente os fatores aí ambientais. Tá? Um exemplo de fator abiótico, quantidade de luz. Outro exemplo, umidade do ar, posição geográfica. São coisas que não são um ser vivo, nem foram elaboradas por um organismo vivo. Né? Por exemplo, leite materno, ou leite da vaca mesmo. Ela não é um ser vivo, o leite em si não é um ser vivo, mas é um composto orgânico, porque foi feito por um ser vivo. Tá? Então, fatores abióticos é tudo que não tem e nunca teve e nem foi feito por ser vivo. Tá bom? Então, uma pedra é o que? É um fator abiótico. O tipo de mineral de uma região é um fator abiótico. Tá? Então, esses são os fatores abióticos. Tá? São importantes para a ecologia, porque lembra lá da definição de ecologia, estudo entre os seres vivos e a interação deles com os fatores abióticos, ou com o meio ambiente. Tá? E agora os fatores bióticos. Esse termo, aí sim são os fatores vivos. Então, a interação de um indivíduo ser vivo com outro ser vivo, ou com algum componente feito por um ser vivo, ou com os restos mortais, digamos assim, de um outro ser vivo. Isso tudo são fatores bióticos. Tá? Então, lembrando que o A, esse prefixo aí que significa negação, não bio, vida. Então, fator abiótico, um fator não vida. Tá? Então, assim definido como os fatores ambientais, os fatores que não têm, nunca tiveram, nunca vão ter, nem foram feitos por um ser vivo, enquanto os fatores bióticos, sim, são os seres vivos propriamente dito, ou seus componentes, ou seus restos. Vamos ter algumas aulas mais para frente para falar das interações, os tipos de interações que os seres vivos fazem. Mas um dos motivos dos seres vivos interagirem, não só entre si, mas com o ambiente, é em busca de recursos. Se lembrarem das aulas de evolução, um dos motivos de ocorrer a seleção natural é justamente que os recursos são limitantes, os recursos acabam e as espécies precisam lutar, como diria Darwin, por esses recursos. E é justamente essa luta que acaba selecionando o mais apto. Tá? Mas então, afinal, o que quer dizer quando a gente fala recurso? Tá? Quem joga joguinho de estratégia aí sabe muito bem que os recursos são tudo aquilo que é necessário para eu poder me desenvolver. E a definição é muito parecida. Então, tudo que um ser precisa para crescer, sobreviver ou se reproduzir é considerado um recurso. Tá? Então, pense aí em alguma coisa. Por exemplo, água. A gente precisa de água. Nós, humanos, precisamos de água? Sim, é um recurso para o ser humano. É comida, é um recurso para o ser humano. Outro ser humano, a gente precisa de um outro ser humano para se reproduzir. Então, um outro ser humano acaba sendo um recurso para o ser humano. Seguindo nos termos, né, nosso dicionarinho de ecologia. Uma palavra que vocês devem estar cansados de ouvir é o habitat, ou habitat. Tanto faz, tem uma pronúncia um pouquinho diferente, mas é a mesma palavra, tá? Algumas pronúncias dela são aceitas. Então, o que é o habitat? O habitat é uma definição extremamente simples. É o lugar onde uma espécie vive. Então, o habitat da capivara, por exemplo, é a floresta atlântica, o bioma floresta atlântica. Então, em toda a floresta atlântica eu vou encontrar capivaras. Elas não são restritas somente a esse bioma, mas esse é um dos biomas de habitat da capivara. Outro exemplo, a onça pintada. Eu tenho onça pintada vivendo no bioma floresta atlântica? Tenho. Então, o bioma floresta atlântica é o habitat da onça pintada. Simplesmente isso. Vamos dar mais um exemplo agora fictício, tá? Então, pensando num personagem muito engraçado, Bob Esponja. Tá? Pense lá no Bob Esponja. Qual é o habitat do Bob Esponja? Ah, o fundo do mar. Mais especificamente, aonde que ele vive? Na fenda do biquíni. Então, podemos dizer que a fenda do biquíni é o habitat do Bob Esponja. Isso quer dizer que só tem o Bob Esponja na fenda do biquíni? Não, existem outras espécies, outros indivíduos que também têm a fenda do biquíni como seu habitat. Afinal, habitat é simplesmente o local onde a espécie vive. E por que enfatizei tanto o habitat? Tá? É porque agora a gente vai ver um outro conceito que muitas vezes as pessoas acabam confundindo com o habitat. Tá? O conceito de nicho. Nicho
Ele é basicamente o conjunto de condições em que a espécie ou a população vive e se reproduz. Pode ser visto como o modo de vida da espécie, com quem ela se relaciona, se ela sai mais de dia, se ela sai mais de noite, se ela caça de manhã, se ela caça fim de tarde, se ela vive dentro d'água, se ela vive fora d'água, se ela vive metade do tempo dentro d'água, metade do tempo fora d'água, se ela costuma se reproduzir no verão, se ela costuma se reproduzir no inverno, quem são os predadores, quem são as presas, tudo isso junto vai formar um nicho. Tá? Então, de certo modo, em aspas, uma simplificação, poderia dizer que o nicho é a profissão da espécie. Então, fiquem atentos nas diferenças entre nicho e habitat. Habitat é simplesmente onde a espécie vive, nicho é isso e muito mais. Tá? O habitat ajuda a definir o nicho, tá? Mas o nicho é muito mais que simplesmente somente o habitat. Então, voltando ao exemplo, agora vou falar um pouquinho de nicho do nosso amigo Bob Esponja. Então, já sabemos que o habitat dele é a fenda do biquíni. E o nicho dele? Bom, o nicho dele é muito mais que isso. Ele vive na fenda do biquíni, ele trabalha de chapeiro para o Dr. Siriquejo, ele anda com a Cindy, com o Patrick, ele mora no abacaxi, ele costuma sair de dia para caçar água-viva. Isso tudo é o que vai definir o nicho do Bob Esponja. Tá? O habitat, lembrando, simplesmente a fenda do biquíni, o local onde ele mora. Tá? Então fiquem bem atentos aí à diferença do nicho, que é um espaço n-dimensional, definido por várias características diferentes que o organismo desempenha durante a sua vida, tá? E o habitat simplesmente o local onde ele mora. Tá? Então agora voltando um pouquinho para o exemplo da capivara e da onça pintada. Lembra, capivara e onça pintada? Ambos vivem na floresta atlântica, no bioma floresta atlântica. Então elas têm o mesmo habitat, com certeza. Agora pense comigo, vocês acham que elas têm o mesmo nicho? Vamos olhar algumas imagens do dia a dia da capivara. Para tentar ver se a gente percebe aí o nicho dela, tá? Ela é um animal que gosta de andar pela grama alta, ela é um herbívoro, né? Come vegetais, ela passa bastante tempo do seu dia nadando, nada super bem, ela cochila, tira cochilos longos durante o dia, ela interage com algumas aves que vão lá sobre ela para comer seus carrapatos, ela é muito tranquila com a presença de outros seres ao seu redor e ela é presa de sucuris, por exemplo, e outros animais. Tá? Então isso aí ajuda a gente a entender um pouquinho mais do nicho da capivara. Vamos olhar agora o nicho da onça. Olha que coisa linda, macho. O tamanho dessa onça, tio. Vocês estão doidos, vocês são loucos. Vou contar na áudio aqui da Ana, ó. Oi, coisa mais linda. Ô, bichão, né? Rapaz, não sabia que é perigo, você é doido, hein? Onça pintada é um animal que vive geralmente solitário, a não ser quando ele está com filhotinhos, né? Geralmente tem uma prole de 2 a 3 filhotes. Ela é extremamente territorialista, então vai lutar para defender seu território. Ela bebe sua aguinha, ela tem hábitos aí de caçar no começo da noite, começo da manhã. Ela preda diversos outros vertebrados de diferentes tamanhos e ela dorme muitas vezes em cima das árvores. Tá? Então tá aí um pouquinho mais do nicho da capivara e da onça. E agora volta a pergunta: vocês acham que, apesar de ter o mesmo habitat, a capivara e a onça têm o mesmo nicho? Então fica claro que não, fica óbvio que não. E uma das características que mais evidencia essa diferença é o hábito alimentar. Ou também podemos chamar assim o nicho alimentar, a parte do nicho que diz respeito aos hábitos alimentares da espécie. Tá? Capivaras são o quê? São herbívoros. Então, elas se alimentam de vegetais, se alimentam dos produtores, enquanto as onças pintadas são carnívoros. Elas se alimentam de outros consumidores, tá? Por exemplo, a capivara, sendo o mesmo habitat. A capivara sendo herbívora, a onça pintada sendo carnívora, se ela se encontra, o que acontece? Predação.
Tá? Vamos ver aí esses tipos de interação mais para frente. E já que tocamos no assunto nicho alimentar, vamos dar uma pincelada, uma relembrada do que vocês já sabem. Né? Então, o que é um herbívoro? É um organismo que se alimenta de plantas. Então, tem vários exemplos. Né? Isso não define tamanho. Tem insetos herbívoros, eu tenho elefantes, grandes mamíferos que são herbívoros. Tá? Então, são muito importantes para as cadeias tróficas, como vamos ver nas próximas aulas. Mas herbívoro é todo aquele organismo que se alimenta exclusivamente de plantas. Carnívoros, então, são os organismos que se alimentam de outros animais. Tá? Então, mas a gente geralmente pensa em carnívoro, pensa no leão, na onça, mas não é só isso. Então lembre, carnívoro não é quem alimenta-se de carne, é quem se alimenta de outros animais. Uma aranha, por exemplo, ela é carnívora, ela se alimenta de carne? Não, mas ela se alimenta de outros animais, de outros pequenos insetos. Tá? Então a definição de carnívoro, organismo que se alimenta de outros animais. Muito importante, não confunda. Tá? Quem come carne está sendo carnívoro? Está sendo carnívoro, porque carne é um pedaço de outro animal. Mas se eu comer um inseto, a gente geralmente não diz que está comendo carne quando come um inseto, né? Mas eu estou comendo um outro animal, então eu estou sendo carnívoro, certo? Então fique atento a esses detalhezinhos das definições. E por fim, o grupo em que nós nos encontramos, né, o grupo de nicho alimentar que nós nos encontramos e muitos outros primatas, somos onívoros, ou seja, animais que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais. É só olhar aí no prato que você comeu no almoço passado, o almoço mais próximo que você comeu aí. Provavelmente tinham muitos vegetais, mas também tinham alguns pedacinhos de outros animais. Então somos onívoros por isso, porque comemos tanto de planta quanto outros animais. Agora que demos essa pincelada em alguns termos principais em ecologia, demos uma olhadinha no que a ecologia estuda, tá? Eu vou mostrar alguns artigos para vocês aí, deem uma olhada nesses artigos de ecologia, para vocês verem como é um campo variado de estudo. Tudo isso está englobado aí no escopo dos estudos da ecologia. Tá? E o trabalhinho que vocês vão ter para casa hoje é justamente escrever uma resposta, um texto curto aí, de no máximo 15 linhas, comentando as diferenças entre ecologia e ambientalismo. Tá? Então vejam lá, certinho, diferenças entre ecologia e ambientalismo. Tá bom? Bom estudo a todos e seguimos. Até a próxima aula.